Então vamos lá. Na nossa última reunião, nós falamos sobre a parte de requisitos, de organizar o Notion, né? E o foco hoje era falar de arquitetura e de protótipo, tá? Eu só queria pegar alguns. Peraí, às vezes eu me enrolo nos meus vários Notions aqui, de equipes. Nos últimos anos, para a gente poder trabalhar com um protótipo, na verdade, fica aberto para os alunos, cada um escolher uma ferramenta diferente. Então, assim, a gente tem várias ferramentas que a gente indica, até tinha uma lista grande que a gente indicava de ferramentas para prototipação, mas nos últimos semestres os alunos têm sempre escolhido o Figma. O Figma é a ferramenta que a gente mais tem utilizado para desenhar protótipo. Deixa eu só ver se eu acho aqui o protótipo dessa equipe, só para eu mostrar mais ou menos o que eles fizeram, tá? Mas é importante, o negócio do protótipo, uma coisa que eu queria destacar, que a gente tem tido bastante dificuldade, é com relação. Assim, se você desenha um protótipo no papel, né, faz a reunião com o cliente, vai lá, pega o papel, rabisca, já tive alunos que gostavam de desenhar, levou folha 4 e ficou lá com canetinha desenhando com o cliente, é legal que você troca bastante ideia e você não perde tempo, você faz aqueles desenhos ali na hora e depois corre para implementar aquilo. O problema de uma ferramenta para a gente fazer a parte de protótipo é que muitas vezes os alunos, os desenvolvedores, eles se empolgam no capricho do protótipo e acaba perdendo muito tempo desenhando o protótipo. Isso é uma dificuldade que a gente tem tido bastante, que inclusive esse semestre do NES a gente teve esse problema com o protótipo, que a equipe que estava, a pessoa responsável pelo protótipo, estavam dois, inclusive, pelo protótipo, ficou assim, várias sprints e desenhando protótipo, desenhando protótipo, desenhando protótipo, e não terminava nunca, era um negócio infinito, que chegou um ponto que a gente falou, não, a gente precisa que vocês parem de desenhar protótipo, a gente precisa que vocês comecem agora a programar, né, e ir para a parte de programação. Então, assim, quando vai utilizar uma ferramenta de prototipação, tem que tomar bastante cuidado para não fazer algo muito como que eu posso dizer, muito detalhado, sabe? Ficar muito tempo escolhendo a cor da bordinha, o formato da bordinha, a cor do fundo, o degradê do fundo, e vai passando semanas, e você está lá enfeitando o protótipo, sendo que o protótipo ele é só um desenho que vai ser utilizado depois para desenvolver. Já tivemos experiência também do pessoal que, por exemplo, eu vou utilizar, vou até parar de compartilhar aqui, eu vou utilizar uma ferramenta de prototipação, que a gente chama de protótipo evolutivo. Então, em vez de eu ficar utilizando o Figma ou uma outra ferramenta de desenho para desenhar o protótipo e ser só uma figura que depois eu não vou poder usar para nada, então a gente já faz, como o meu sistema web, a gente já faz o protótipo direto no HTML para já que esse código seja utilizado. Já tivemos essa experiência também. E apesar de, aparentemente, trazer uma sensação de o que o pessoal do protótipo está desenhando, aquilo vai ser útil, não vai ser só uma figurinha estática que a gente vai jogar fora depois. Passa essa sensação de que você está reaproveitando muito mais o trabalho, porém, a gente teve dois problemas. Um é que organizar layout na web é bem mais complicadinho do que só você desenhar. Então, acaba ficando um pouco mais difícil, mais demorado. E a qualidade dos códigos ficaram bem ruins, né? Tem vários livros que discutiam já sobre isso, sobre a prototipação, né? O modelo de prototipação, esse protótipo evolutivo, as dificuldades. E a gente viveu isso com duas equipes do Núcleo de Práticas no passado, que fizeram um protótipo direto em HTML, para que esse protótipo já virasse código, mas virou um código de qualidade ruim. Porque quem está desenhando está muito preocupado em desenhar, em fazer as coisas, às vezes, parar, ficar com aquele layout bonitinho e tentar agradar o cliente e os outros membros e fazer uma aparência bonita para o sistema. E quem está programando tem muito foco em fazer a funcionalidade executar, e nenhum dos dois focavam na qualidade do código. Acabou que era um código, assim, que tinha um monte de... A gente chama de lixo, né? Mas quando você comenta uma parte, você faz uma parte, aí ficou feio, você comenta e fica um trecho de código, um trecho de código comentado, um trecho de código comentado.
Então, é algo que eu vivi 2 vezes, quando a gente viveu com 2 equipes no núcleo de práticas, e que a gente não recomenda hoje em dia, fazer protótipo direto já na linguagem que você vai programar. O ideal é faz um protótipo numa ferramenta de prototipação e depois, claro, você tem o retrabalho de desenhar, mas desde que esse protótipo seja algo rápido, não fica muito tempo desenhando, 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 desenhando. Tá? Eu quero ver se eu consigo abrir aqui, ele não está me obedecendo esse negócio, de vez em quando ele teima comigo, eu queria abrir o Figma. Dessa equipe que perdeu muito tempo desenhando. Aqui, abriu, deixa eu compartilhar com vocês de novo. E que, quando eu mostrar agora, muita gente vai falar, nossa, que lindo, quantas telas eles... Mas eles perderam meses desenhando e deu até briga na equipe, porque o pessoal estava chateado, porque tinha gente que ficava o tempo todo ali só desenhando, 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 e nada de ajudar o restante na programação. Foi essa equipe aqui. Ó, eles criaram, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Eles criaram ó, muitas telas, então eles têm a definição de quais eram as funcionalidades, desenhando as telas, e eles deixaram prontos aqui os modais para poder preparar, ali são as telas e aqui as mensagens de pop-up, né? Deixaram tudo desenhadinho, toda a informação que vai ter, ó, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom melhor aqui, ó. Então, o arredondadinho, todo o layout, e o sistema ficou exatamente assim. Esse layout que eles desenharam aqui foi o layout que o pessoal do front-end conseguiu implementar. Ficou um layout muito bonito. Mas nem sempre dá para fazer isso. Já uma boa parte das vezes acontece da gente desenhar um layout, aí quando a gente vai para a tecnologia, a ferramenta não tem tudo aquilo de frufru que quem desenhou gostaria que tivesse. Por isso que não é bom desenhar com tanto cuidado, com tanto carinho, e porque depende muito, principalmente aqui o projeto que vai utilizar ferramentas no code, né? Depende muito do o que o framework, o que a ferramenta que a equipe vai utilizar, o que ela tem de disponível de layout. Então, vai utilizar protótipo? Não faz. Eu estou mostrando esse aqui para falar, não faça um protótipo tão detalhado. Não precisem focar em detalhe específico do protótipo, a bordinha arredondadinha, a cor do fundo, a sombra. Não precisa se preocupar em relação a isso, porque perde-se muito tempo desenhando isso e acaba atrasando bastante o trabalho. Por mais que isso aqui possa parecer bonitinho, isso foi motivo de briga da equipe e de ter que vir aí, o pessoal fez aqui. Isso aqui, por incrível que pareça, foi muito mais útil, vou mostrar esse lado aqui. Se eles tivessem desenhado as telinhas, desenhado as interfaces, com fundo branco mesmo, fundo branco, bordinha preta, aquele como se for aquela aparência que a gente fala que é a aparência baixo nível, que é com aparência como se você tivesse feito um desenho de caneta. Deixa eu pegar uma aqui, por exemplo, protótipo, software baixo nível. Baixa fidelidade, que a gente chama. Se eles tivessem feito um protótipo das telas de baixa fidelidade, iam ter conseguido fazer um protótipo muito mais rápido. Antigamente era assim, mas tem umas ferramentas que fazem melhor. Aqui. As ferramentas fazem normalmente assim. Eu vou abrir isso aqui numa outra janela, só a imagem. Peraí. Deixa eu abrir uma outra aqui. Essa aqui também. Isso aqui é o que a gente está recomendando agora como níveis de protótipo, que a gente chama de protótipo de baixa fidelidade. Você desenha um esboço do que vai ser a tela. Normalmente, esse esboço não tem cor. A gente usa, assim, pouquíssimas cores só para mostrar as questões de destaque. A gente tem recomendado isso mais no núcleo de práticas, para evitar do pessoal ficar lá eternamente desenhando tela e não consegue evoluir o projeto. Se essa equipe, por exemplo, ali do sistema da PF, se eles tivessem sido bem rápido, desenhado só um esboço em baixa qualidade, igual esse aqui, e tivesse, desenha um esboço bem rápido de baixa qualidade, e depois, para decidir a cor, decidir os detalhes, fizesse isso aqui, porque isso aqui foi o que mais ajudou eles. Foi uma das últimas coisas que eles resolveram parar para fazer, e foi o que ajudou, que é o Style Guide. O Style Guide como que vai ser o formato do botão? Vamos desenhar o formato do botão, definir quais são o esquema de cores.
eles não colocaram aqui as cores RGB, mas normalmente eles têm outro documento, que aí põe o formato do botão, né, como é que tem que ser o botão, a cor RGB para texto, para a fonte do botão, para o fundo do botão, para o menu, só define as cores RGB, tipo um guia para poder quem vai desenhar a interface fazer isso. Seria muito mais útil, eles teriam sido muito mais rápidos e o código teria andado muito mais, não teria sido motivo de briga. Ferramentas que a gente tem usado. A gente está usando muito a Figma, apesar de ter várias outras. Teve uma época, uns anos atrás, que eu tinha uma lista que tinha mais de 10 ferramentas. Teve situações no passado que a gente falou para os alunos, testem ferramentas diferentes aí que vocês acharem. A gente tem essa lista aqui, tinha umas 10 ferramentas. A gente tem essa lista aqui. Se você quiser utilizar algumas dessas, pode usar. Se você conhece alguma outra, apresenta para a gente, que a gente queria descobrir ferramentas. Mas nos últimos anos acabou firmando mais na Figma. Tinha uma que tinha vários alunos que gostavam, que era o Whimsical. Como que era o nome dela, gente? Whimsical, acho que era esse. Era essa ferramenta que ela tem também, a ferramenta de protótipo, né? Mas o pessoal acabou achando, ultimamente, não sei o que está acontecendo, está todo mundo indo pro Figma, tá? Eu acho que do protótipo, o mais importante que eu queria falar é isso, assim, a recomendação é não perde tempo desenhando a tela perfeita, como tem que ficar a tela no final, porque demora muito. Essa equipe aqui, eles já tinham boa parte das telas desenhadas, e o pessoal que continuou desenhando outras telas, e eles ficaram, foi março, abril, maio, foi final de maio, eu tive que chamar para conversar e dar uma bronca no pessoal lá, um puxão de orelha, falar, chega de desenhar a tela, vocês passaram a maior parte do semestre desenhando tela. Não dá mais, precisa ajudar no código. E o restante da equipe estava chateado, porque ficava dois lá só desenhando telinha e não ajudava na programação, e a programação atrasada. Então, de preferência, não façam um layout de alta fidelidade, lindo, perfeito, maravilhoso. Isso aqui não é bom, tá? É melhor fazer um esboço mais alto nível, a gente fala de baixa fidelidade, mas que vai dar. Isso aqui dá a sensação, passa a informação para o seu cliente de quais funcionalidades vai ter. Você consegue trocar ideia, você consegue discutir fácil. Se ele falar, oh, não gostei disso aqui, é facinho você tirar e colocar outro, sem ficar se preocupando com alinhamento, se está tudo certinho ou não. Na hora que estiver implementando, aí você preocupa com fazer um layout bonitinho. Acho que isso vale mais a pena. Acho que de protótipo que eu tinha que falar não era muita coisa, não. Era mais isso mesmo, assim, que foram as experiências que a gente então a gente já pode viveu pedir para as equipes entrarem, fazerem o protótipo e apresentarem para os clientes, perguntando a opinião deles. Uhum. O protótipo, inclusive, é muito bom para ajudar a refinar os requisitos, que já teve algumas reuniões, né, dos projetos. Já anotaram requisitos, né? Aí depois, se quiserem compartilhar comigo, não sei se o Rafael está acompanhando, mas se quiser compartilhar comigo para dar uma olhadinha, mas o bom do requisito é que, assim, você faz reunião, você anota requisito. Aí você manda o documento de requisitos para o cliente. Tem cliente que vai ler. Tem cliente que, falando a verdade, assim, passa reto por cima. Não presta muita atenção. Ou, às vezes, mesmo que presta atenção, às vezes o vocabulário que a gente usa, às vezes, é muito formal, aí para eles não faz muito sentido. É bem interessante você levar para o cliente o esboço das telinhas, do que você entendeu do sistema, e eles discutem em cima. É muito bom isso. Se for reunião presencial, muitas vezes a gente até fez de imprimir esses desenhos e levar para a pessoa rabiscar em cima. As pessoas sabem, rabiscava, porque às vezes é mais fácil do que a pessoa olhar para a sua tela e falar, isso aqui está assim, mas eu não sei, acho que eu pensava diferente. Eu queria esse negócio mais para cá, mas não sei o que, joga. E a gente já fez isso em reunião, de imprimir os desenhos, assim, preto e branco mesmo, e dar na mão do cliente e deixa rabiscar. Mas o que você faria? O que você iria alterar? Leva várias folhas extras, né? E a pessoa vai ali e rabisca mais ou menos, sabe? Fica uma reunião bem mais produtiva. E é muito boa para a gente revisar os requisitos. Porque os alunos podem garantir que entenderam aquele requisito da forma certa quando o cliente vê a tela. As dinâmicas do Lean Inception ajudam bastante nisso,
Mas o protótipo, eu acho que complementa bastante, assim, eu acho que o ser humano é muito visual, né? Uhum. Então, como eles não fizeram uma reunião para levar a análise de requisitos, entregar textualmente, né, o material da análise de requisitos, a gente poderia unir essa próxima reunião, eles levando o esboço, o desenho do esboço e entregar a documentação, pode ser? Pode, uhum. Você pode ler junto a documentação, conforme vai lendo a documentação, falar, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, a gente entendeu dessa forma e E aqui desenhou essas vai telas fazer aqui, tá isso. certo? Uhum. Tá, É uma boa forma de validar o requisito, sabe? tá ótimo, então. Eu acho que normalmente é uma reunião muito produtiva. Vamos juntar os resultados. Todas as equipes já fizeram essa primeira reunião com o cliente. Todas. Uhum. Só a terceira equipe que foi formada agora que não terminou, não me entregou o texto de análise de requisitos, ia produzir. Uhum. Mas já deve estar encaminhando. A Andressa está aí. Andressa, você sabe me dizer em que pé que está a equipe de vocês? 15 conversas. Primeiramente, Apertei alguma coisa aqui. Ela está mandando mensagem. Andressa Colim, eu tenho uma aluna que é Letícia Colim. É quase Golim. Quase um parente. Uhum. Estão fazendo ainda. Uhum. Então, aí termina de escrever o documento de requisitos, depois de escrito, faz esses desenhos, né? Ou faz junto, porque fica uma pessoa responsável pela escrita do requisito e outra pessoa responsável pelos desenhos, né? Boa ideia também. Lida com as equipes. Pode falar, Rafael. Falar. É, como é que ficou o projeto para a terceira equipe, Ana? O que que você decidiu ver? Eu encaminhei eles para uma empresa de venda de sementes lá da Bolívia. Aí eles estão Uhum. atendendo internacionalmente. Legal. É. Aí eles iam lá ouvir, eu não sei exatamente o que que eles queriam. Eles queriam um site, agora eu não sei se era site de venda de produtos ou para controle de estoque, gestão de controle de estoque. Ah, Controle de controle estoque, de a estoque. Andressa falou, né? E site Ó, e ficaram para aqueles membros ali, né? ficaram aqueles lá. Ah, tá. Ah, o site não vai fazer venda, é só para mostrar o catálogo que eles têm na loja. Seria isso, Andressa? Tá. Uhum. Certo, então. Vocês têm alguma dúvida em relação a essa parte de requisitos e o protótipo ou não? Tá tranquilo? E aí, pessoal? Essa ferramenta, deixa eu pegar o link dela aqui, o Figma é essa aqui. Mas tem outras, tá? Tem a Whimsical. Deixa eu ver aqui, eu tinha uma listinha, só pegar minha listinha. Eu compartilhei no Ava com os alunos. Era uma listinha grande, mas ultimamente temos usado mais o. Gente, eu salvo as coisas e nem eu lembro onde foi que eu salvei. Eu vou fazer assim, eu vou recuperar essa minha listinha de ferramentas, Tá, e depois você manda pra gente. aí eu mando lá no grupo, Tá ótimo. porque agora eu não Eu lembro coloquei, onde foi que eu mandei. eu coloquei umas três ali também. Antes eu usava mais outras, só que algumas ou deixaram de existir ou viraram pagas, né? O Mas Pencil tem a essa gente já daí. usou. Uhum. Que eu gostava do Balsamic Mockups, mas ele virou pago. O Adobe XD morreu, O né? Balsamic Então, ficou pago? Ele tá é, tava na minha lista, ai que pena. e Uhum. aí o Figma tá dominando tudo mesmo, né? Uhum. A gente tem usado só o Figma ultimamente.
Teve Mas umas essa equipes Whimsical eu não recentemente que conhecia, usaram eu o vou ver. Insta, mas... Uhum, Parece legal uhum. isso aí também. Depois eu vou pegar o link deles lá, dos que eu tenho, mas eu não sabia que o Balsamiq estava pago. É. Eu vou ver se eu consigo também um print de alguma equipe que tenha feito bem legal o Style Guide, porque ajuda bastante, sabe? Você ter a lista das cores, isso aqui é cor de título, isso aqui é cor de texto comum, essa aqui é a cor, a cor do texto do botão, a cor do fundo do botão, da sombra do botão. É importante para quem vai fazer o desenvolvimento, você ter essa listagem de cor, que aí você só vai lá, copia o RGB e usa. Isso é legal, que dá um Isso checklist para eles, né, para ver se eles estão atendendo, não esqueceram de nada, tal. uhum. Eu vou ver uma equipe que tenha feito isso. Tá. Outro assunto que eu tinha notado aqui era a questão da arquitetura. A arquitetura tem várias formas de a gente representar a arquitetura de software. A arquitetura, na verdade, é um conjunto de diagramas que representem o software. E aí a gente tem vários caminhos, assim, de formas diferentes da gente documentar um software, registrar a arquitetura do software. E tem os caminhos mais tradicionais, como, por exemplo, usando a UML, mas por conta, na verdade, a gente começou a utilizar por conta da empresa Compasso, da UOL, Compass, né, da UOL, que estava trabalhando, foi 2020, 21 e 22, trabalharam bastante com o núcleo de práticas, e lá eles estavam utilizando esse C4, a gente começou a usar o C4 também no núcleo de práticas, e desde então a gente tem usado bastante. A ideia do C4, ele é uma forma de representar a arquitetura de software que surgiu alinhado assim, ele traz coisas inspiradas de vários conceitos dentro da engenharia de software, como metodologia ágil, como desenvolvimento dirigido por arquitetura, que é o dirigido por modelos, que é o Model Driven Arquitetura, dirigido por modelos, Model Driven Architecture. Então, eles trouxeram vários conceitos assim, bem fortes dentro da engenharia de software, mas com um layout mais atraente, a gente fala, e mais alinhado à metodologia ágil, porque ele tem diagramas bem simples que você pode ficar só num nível e para outro nível, e para outro nível você vai detalhando mais o sistema de acordo com a sua necessidade. O site do C4 é esse aqui, eu vou pôr ali no chat. Tem livro, tem material sobre eles, mas acaba que eles ficam atualizando toda hora o site, então tem bastante material, que o autor é esse Simon Brown. Inclusive, eu tinha entrado um mês atrás nesse site e estava diferente, eles acabaram de mudar com figurinhas novas, tá? Inclusive, não era essa figurinha que acabaram de desenhar uma figurinha nova. Mas para eu explicar mais ou menos como é que funciona o C4, o legal dele é que ele é simples, e ele serve para todo o tamanho do sistema, isso que é legal. Essa é a proposta dele. A ideia do C4 é o seguinte, deixa eu ver se o zoom vai atrapalhar aqui. Não dá muito zoom. A ideia do C4 é o seguinte, que ele tem 4 níveis, por isso que são C4, e todos os níveis começam com a letra C, que é o contexto, container, componente e código. Tá? O nível mais alto nível, e você vai dando zoom nas partes até chegar no nível de código. O curioso ele fala o nível 1 e o nível 2 são níveis obrigatórios. O nível 3 e o 4 são opcionais, o 4 mais opcional de todos. Então, assim, e o nível 1, apesar de ele colocar nível 1 e nível 2 como obrigatórios, são 2 níveis que são 2 diagramas bem tranquilinhos, tá? Para dar uma explicação rápida, assim, do que é o C4. O primeiro nível, ele vai mostrar o que é o seu sistema, deixa eu dar um zoom aqui, ele vai mostrar, essa caixinha aqui é o seu sistema. Antes ele tinha uma combinação de cores melhor, depois eu vou mostrar como que eram as figuras antes. Esse aqui é o seu sistema. Então, vai mostrar o seu sistema em relação a quem vai usar o seu sistema e quem o seu sistema usa. Nesse exemplo aqui, ele tem um sistema que é o Internet Banking e tem o cliente do Internet Banking que vai utilizar esse sistema. E esse sistema usa, por exemplo, o AWS, que é a Amazon Web Service, para disparar e-mail, e esse e-mail é enviado ao cliente. E ele também usa, para pegar informações, o sistema do core do banco. Mas aqui é só um exemplo, ele usa, esse aqui é o sistema que vai ser desenvolvido, e esses dois aqui são sistemas que já tem, um do próprio banco, um outro sistema em nuvem, e esse aqui é o ator
o perfil de usuário que vai utilizar esse sistema. No primeiro nível, você só faz isso. O seu sistema que você vai desenvolver, ele é um quadradinho, e você mostra todo mundo que está em volta. Se for um sistema que não vai conversar com ninguém, com nada, ele vai ter pelo menos o seu quadradinho, que é o sistema que você vai desenvolver, e um ator que vai estar utilizando aquele sistema. Esse seria o mínimo do mínimo, né? No nível 2, você vai dar um zoom nessa parte aqui, que é isso aqui que ele representa, ó. Ele dá um zoom nessa parte, pega só esse seu sisteminha aqui, que antes era um bloquinho fechado, ele vai dar um zoom, que até agora ele representa como tracejado, ó, ele deu um zoom, e nesse zoom agora, o resto ele repete tudo igual, mas nesse zoom agora é para falar quais são as partes do seu sistema. Nesse caso aqui, esse sistema tem um conteúdo estático, tem uma interface gráfica, tem um back-end, tem um banco de dados e tem outras coisas aqui. Mas o primeiro nível, o seu sistema é só um quadradinho. No segundo nível, pega esse quadradinho, abre ele, como se fosse dar um zoom dentro dele e mostrar quais são as partes dele. O meu sistema é um sistema simples que vai utilizar armazenamento com esse banco de dados, sei lá, do MySQL. O meu sistema é esse aqui, ele vai utilizar o código do MySQL, tudo bem. Nesse seu segundo nível aqui, você põe o tracejadinho, você vai mostrar que o seu sistema tem um código que usa o banco de dados, e tá ótimo. No nível seguinte, ele já vai detalhar, o nível seguinte, o primeiro nível é um diagrama só, o segundo nível é um diagrama só, o terceiro nível já é N diagramas, porque depende da quantidade de quadradinhos que você tem aqui. O terceiro nível, que é o opcional, você pode pegar cada um desses e mostrar como é que ele é representado. E, por exemplo, se você vai pegar o banco de dados para dar um zoom no banco de dados, o nível 3 do banco de dados é o diagrama, o DER, mostrando as tabelas e o relacionamento entre as tabelas. Se você está programando, sei lá, orientado a objetos, e você vai mostrar o seu sistema. Então, o nível 3 desse seu sistema, o zoom dele seria mostrando os pacotes de código. Você não precisa mostrar as classes, é os pacotes de código. Eu estou programando, por exemplo, programação, sei lá, estruturada, não estou usando orientação a objeto. E o seu código está aqui. O nível 3 é você dar um zoom e mostrar como que estão os seus pacotes de código ali, os seus módulos. É bem interessante isso. E o nível 4 é o nível que você pega um diagrama daquele que você fez, um pacotinho de código de um desses pacotes, e dá um zoom, pacote, ou componente, ou serviço, e dá um zoom mostrando todas as classes, códigos que compõem ali. Não precisa ser muito detalhado. No núcleo de práticas, a gente nunca chega no nível 4, porque a gente acha que o código ele evolui muito rápido e não vale a pena, pelo fato de estar alinhado com metodologia ágil, você ficar toda hora atualizando esses artefatos, você teria muitos artefatos. Lá no núcleo de práticas, é obrigatório o nível 1, o nível 2, e altamente recomendado o nível 3, né, pelo menos para mostrar a estrutura do banco de dados e para mostrar a estrutura de pacotes dos sistemas. Tá? Eu posso compartilhar, eu tenho um material que eu uso para a disciplina de arquitetura de software. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui no sistema, na disciplina de arquitetura de software, eu fiz um estudo de caso com os meus alunos, que a gente imaginou um podcast da Facom. Quem que seria o podcast da Facom? O sistema do podcast da Facom tem professores que são produtores que criam canais de podcasts, episódios de podcasts, e a gente tem os alunos que são ouvintes, né? E no caso lá, era um sisteminha que a gente utilizava um sistema para envio de notificações, que usou, por exemplo, acho que em um a gente usou o Firebase, no outro a gente utilizou o da Amazon. O primeiro nível, e a gente ia utilizar o passaporte FMS para autenticação. Tá? No primeiro nível, ele é somente isso. O sistema que a gente vai desenvolver é esse aqui. Esses dois aqui em cinza, que eram as cores que o C4 utilizava. Cinza sempre é sistema externo. No terceiro nível, a gente pega esse aqui e dá um zoom. Então, no terceiro nível, a minha aplicação, a gente ia ter um banco de dados, a minha aplicação do FacomPod Web, e aí ele tinha um Android e o iOS, que a gente estava simulando que ia implementar uma versão Android e uma versão iOS também.
E o nível 3 escolhe um desses aqui e dá um zoom. Por exemplo, esse aqui, o nível 3 do Facom Pod iOS. A ferramenta que a gente tem utilizado atualmente, a gente tem utilizado o Draw.io para modelar, que é uma ferramenta que tem... Ela é gratuita, ela é facinho de aprender, né, facinho de desenhar, e a gente tem... Peraí, esse aqui. Tem todas as funcionalidades do C4, aqui agora eles acabaram de mudar o layout, aquele layout está diferente. Então, os diagramas que eu tenho, que a gente fez em aula, era usando o layout que o C4 tinha até um mês atrás. Não sei se eu gostei desse layout novo, não. Antes eu achava mais claro o esquema de cores. Deixa eu comentar aqui. Aqui, ó, essa aqui é a ferramenta do C4, tá? O Draw.io com o menu do C4. O Draw.io é uma ferramenta que ela é legal, mas assim, ela não é ela é uma ferramenta de desenho genérica, ela desenha um monte de tipos de diagramas diferentes. Mas ela não é, por exemplo, para o ML, ela não é uma ferramenta legal, porque para o ML ela não valida o ML, aí é mais legal um Visual Paradigm, um Asta, é bem mais interessante. Mas para o C4, como o C4 não tem muito de validação, ele é uma notação bem simples, bem tranquila, o Draw.io atende perfeitamente. O Draw.io, vou só abrir um outro aqui, só para mostrar como é que começa um projeto. Tá? Quando você carrega o Draw.io, ele vai estar com essa aparência aqui, você vai lá logar, normalmente loga com a conta Google, o meu já está logado aqui, ele já vai carregar. Aí aparece a opção criar um novo diagrama. Quando você cria um diagrama, você tem que sempre marcar um diagrama em branco, porque ele tem vários templates aqui, porque ele tem diagrama para fluxograma, para o ML, para a tabela do banco, tem tudo um pouco aqui, tá? Tem, se eu não me engano, até BPMN ele tem. Vou dar um exemplo aqui. Exemplo. Projeto curso, só para ter lá no meu drive. Quando você carrega ele com um programa em branco, aqui no meu já está aparecendo, mas normalmente no de vocês não vai aparecer. Vai aparecer muitas vezes aqui, normalmente ele aparece outro menuzinho. O que ele vem, vou só mostrar como normalmente ele vem, a primeira vez que você acessar, ele vai carregar assim, tá? Esse menuzinho assim do lado. Aqui não tem as coisas que você precisa para o C4, são essas coisas mais gerais para todo tipo de diagrama. Então, você tem que vir aqui embaixo nessa opção mais formas, aí aqui mais formas desmarca esse geral e esse básico, e procura aqui, ele tem um menuzinho de formas do C4. Fazendo isso, ó, ele já traz tudo que você precisa. Então, ele traz aqui o ator externo, o meu sistemas externos, esse aqui já é do nível 2. Só para mostrar aqui mais ou menos, ó. Isso aqui é do nível 1, esse é o meu sistema, e esse é um sistema externo. E aí, aqui eles têm os tipos de relacionamento, só relacionamento, relacionamento com texto e tecnologia. Então, você escolhe um, conecta aqui, e conecta aqui. Por exemplo, vamos lá, escrever um nome para esse usuário aqui. O usuário, no nosso sistema fictício aqui. Esse é o usuário do sistema code, e o nome dele vai ser usuário. O legal do C4, que eu acho que ao ML não dá, é que você pode explicar aqui, colocar um textinho. Igual aqui, ó, nesses aqui a gente colocava, ó, professor ou aluno da Facom que produz episódios de canais e podcasts. Aqui eu posso colocar um textinho para explicar quem é aquele ator, e posso escrever. Eu clico duplo, ó, tem um campinho aqui de descrição, eu descrevo um textinho explicando o que é aquele ator, o nome do ator, e aplica.
E aqui o nome do sistema, mesma coisa, ó. O sistema tem um nome, por exemplo, é só a gente brincar aqui, só para mexer. Sistema code, e aqui a descrição completa do sistema que você iria escrever aqui bonitinho, né? O textinho que explica o que é esse sistema. E vamos supor que esse nosso sistema, ele precisa buscar uma informação num sistema externo. Se ele precisasse buscar uma informação no sistema externo, raramente a gente usa esse sem texto, normalmente é com texto e tecnologia. Só para explicar. Aqui, por exemplo, eu fazendo uma situação onde eu tenho um usuário que utiliza um sistema e esse sistema precisa buscar informação no outro sistema externo. Ah, o meu sistema não usa nenhuma informação no sistema externo. Beleza, a gente fica assim, tá? Isso aqui já é o suficiente, já representa um nível, vai dizer ó, o que é o seu sistema, a explicação do seu sistema, quem é o ator do seu sistema e qual é a descrição dele. Ah, o meu sistema tem mais de um tipo de ator, tem o admin e tem o usuário comum e tem, sei lá, um outro usuário diferente. Você põe todos eles. Tá? Você representa aqui todos os possíveis atores, todos os atores que vão ter papéis diferentes dentro do seu sistema. Ah, esse layoutzinho aqui tá feio. Tudo bem, você pode habilitar aqui do lado, ó, é bom que fica gravado isso. Aqui do lado tem um menuzinho, e tem aqui, quando a gente clica aqui nele, ó, ele muda o tipo de linha. Ah, eu quero que a linha seja reta, e eu quero ficar igual a figurinha lá do C4, que ele é tracejado, ó. Eu quero tracejado. Então, você vem aqui e fala, eu quero tracejado para ficar igual tá lá. Eu quero a linha reta e tracejado. Ah, eu quero mudar a cor. Então, você pode mudar tudo aqui, tá? Essa ferramenta, como é uma ferramenta bem simples, bem visual, ela é muito boa para fazer esses desenhos que explicam o sistema, conversando com quem são os atores, quem são os outros sistemas que ele usa a mais. Aí eu terminei de fazer o nível 1, tá tudo certo esse nível 1. A gente vem aqui e renomeia a página aqui. Esse aqui vai ser sistema code, por exemplo, é o nível 1, C4 nível 1. Eu fiz ele aqui, e aí eu vou incluir uma nova página aqui, página 2, eu vou renomear, vai ser o nível 2. Quando eu vou fazer uma nova página, eu sempre, toda vez que eu vou fazer um zoom, que isso eu acho legal do C4, você sempre começa com um diagrama anterior. Você cola ele inteiro, e aí você fala, opa, agora eu quero dar um zoom nessa parte. Então, se eu quero dar um zoom nessa parte, ele é um software system, ele é um sistema. Então, eu apago ele e eu vou substituir agora. Ele era um software, vou até deixar ele aqui. Ó, ele é um software system, dando um zoom maior aqui. Ele é um software system, eu substituo ele pelo quadradinho que tem o mesmo nome, é o software system. Então, eu substituo um software system, bloquinho fechado, caixa preta, que a gente não sabia como que ele era dentro, apago ele e deixo o outro software system, agora o caixinha aberta, que eu vou saber como é que tem dentro. Ah, aí eu venho aqui e ponho o nome do meu sistema. Apaguei ele antes, eu podia ter copiado antes, né? Sistema code. Pego o nome dele aqui, atualizo ele aqui, e aparece aqui, ó, sistema code, ele é um software system. E aqui dentro eu vou colocar o que compõe ele. Por exemplo, o que compõe ele vai ser, ele tem a minha aplicação do meu sistema code, que vai ser implementada, sei lá, não consigo pensar em nenhuma linguagem agora, gente, ó, em Java mesmo, mas você põe qual é a linguagem que você vai utilizar. Aí eu vou utilizar Java, eu vou utilizar... Tô branco agora, completo. Com a interface JavaScript, estou bem antiga hoje, não estou nem um pouco moderna. JavaFX, pronto, Java com JavaFX, uma interface mais moderninha, tá? Você põe quais são as tecnologias que você vai utilizar, tá? Então, eu vou utilizar o framework A, com a linguagem B, com tudo que você vai utilizar, você coloca a informação aqui na tecnologia. E ele aparece aqui a informação, aplicação code, Java, JavaFX, o framework A, o framework B, e escreve aqui o textinho, o que ele faz. Contém as funcionalidades, por exemplo. Contém as funcionalidades, aí você pode fazer uma listinha
básica aqui das funcionalidades do sistema, que fica bem visual. Quem chegar e ver esse diagrama vai conseguir entender o que é o seu sistema. Ah, o meu sistema vai ter um banco de dados também. Tá, a gente pega e coloca aqui o banco de dados. Não conectei nada, só coloquei quais são as partes. Aí, esse meu banco de dados vai ser o Code Database, e eu vou implementar ele, fazer ele utilizando, por exemplo, MySQL, e aqui coloco, ele vai armazenar os dados do sistema, aí você põe todas as informações lá, para explicar o que é esse seu banco de dados. Coloquei as partes. Se o seu sistema tiver mais partes, você põe mais partes, mas a maior parte dos sistemas são mais simples assim. E aí você conecta, ó, o usuário lá utiliza esse sistema, o outro usuário, que era o admin, que eu esqueci de colocar o nome, né, era o admin, utiliza esse sistema. Esse sistema, por exemplo, agora eu vou escolher com tecnologia. Esse sistema, opa. Ah, isso aqui é interessante. Às vezes você clica assim, você dá um clique duplo e aparece um texto, esse texto aqui não tem significado nenhum. É um negócio que eu tenho implicância com Draw.io. Fica esses textos flutuantes que não tem significado nenhum, ele não está ligado a nada no diagrama. Então, se acontecer isso, dá um Ctrl Z, apaga ele, porque o C4, quando você dá clique duplo, ele aparece essa janelinha para escrever. Por exemplo, aquele banco ali, né, o meu sistema lê e escreve e ele utiliza, por exemplo, no caso do Java, eu sei que é JDBC, tá? JDBC para poder conversar. Então, deixa eu mudar aqui, que eu fiz tracejadinho, vamos por tracejadinho. Aí fica assim, ó. Eu tinha lá o meu usuário, o meu outro usuário utiliza o meu sistema, esse aqui vai ser o código que eu vou implementar, e para implementar ele vai ler e vai escrever nesse banco de dados aqui. O que eu acho legal também do C4 é que quando você está usando essas ferramentas, você pode relacionar os diagramas. Por exemplo, esse diagrama aqui, esse sistema aqui, eu preciso dar um zoom nele, eu tenho aqui editar ligação e falo, ó, quando eu clicar nele, eu quero que mostre o nível 2. Então, quando eu estou olhando aqui, eu clico nele, ele aparece o link para o nível 2. Esse aqui, quando eu clicar nele, eu quero que volta para o nível 1. Então, eu quero que volta para o nível 1. Você consegue ficar dando zoom. Quando tá só 2 assim, parece que é muito bobinho você fazer isso. Mas quando você tem um sistema maior, por exemplo, esse aqui, que a gente fez vários diagramas, por exemplo, né? Esse foi, aí pôs até legenda, para mostrar o que é cada coisa, o título embaixo. Você vai clicando aqui, você vê, ó, nível 2, aí do nível 2 aqui eu posso voltar para o nível 1, deixa eu voltar para o nível 2 de volta. Cada um desses aqui, esse aqui não tem, ó, esse aqui tem o nível 3 dele, como que é o nível 3, aí eu volto para o nível 2, então você consegue fazer uma navegação entre os diagramas e saber como é que eles estão conectados. Tem várias ferramentas que servem para modelagem C4. A lista de ferramentas é grande. A última vez que eu tinha olhado no material aqui, esse site do C4 tem bastante conteúdo, tem bastante material. É em inglês, eu acredito que deve ter bastante material em português. Eu já tive aluno que achou o curso na Alura, explicando como é que funciona o C4. Mas o material dele, ó, é um material bem legal. Tem a explicação de como é que surgiu o C4, ele faz um paralelo com o mapa, como se fosse dando zoom no mapa, o que pode ter em cada um. Estão inventando o nível 5. Ah, não, isso aqui é outra coisa. Até assustei, falei, vai virar C5 agora. Aí os níveis de abstração, e aí ele fala cada uma das coisas, o que pode ser um software system, o que pode ser um container, ó, pode ser um banco de dados, pode ser uma aplicação mobile, pode ser uma aplicação web, pode ser um back-end web, ele dá um monte de exemplos aqui do que pode ser um container. Aí o nível seguinte, o componente, que eu não vou falar hoje, mas que a gente pode depois, quando vocês tiverem, quando todas as equipes tiverem o desenho do nível 1 e do nível 2, aí a gente pode fazer uma outra reunião e discutir o nível 3, né? Quando já tiver código, já tiver mais decidido, que tecnologia, como é que vai desenvolver, aí ele dá exemplos aqui para cada tipo de programação, o que pode ser do código, e ele tem exemplos aqui de diagramas, ó, como que outros diagramas ele recomenda também que pode utilizar. Ele tem bastante material aqui.
E tem um link aqui só de tooling, que é as ferramentas, ó. Que ele tem uma busca de ferramentas aqui que a gente pode utilizar. Ó, eu quero ferramentas que fazem modelagem de diagrama normal. Ó, tem Mermaid, tem esse Diagrams. O Diagrams é o... Ah, não, esse aqui é outro. Tô achando que era o Draw.io. Não, esse é outro. O Draw.io tá aqui em algum lugar. Ó, tem Miro, tem Lucidchart. Você vai marcando, ele vai dando opções aqui, olha lá. Ferramentas que são gráficas, ou o Figma também faz desenho. Quem nunca usei, nem sabia que o Figma fazia, mas quem quiser utilizar o Figma para desenhar C4, olha, isso que o Figma também dá. O Diagrams.net é o mesmo do Draw.io, é a mesma coisa, tá? Diagrams.net, Draw.io, é porque eles ficam mudando de nome, eles não decidiram o que eles são até agora. Eles eram Draw.io, aí eles mudaram para Diagrams.net, depois voltou para Draw.io, mas é esse aqui, que eu estava mostrando ali. Tem ferramenta, ó, tem Visual Paradigma Online, que tem a opção do C4. Tem ferramenta que é para, a gente fala que é para quem gosta de programar, que é o caso da Mermaid e o Structurizer. São ferramentas. Deixa eu ver, quem que gosta muito de programar, que fala assim, que em vez de eu escrever, de eu desenhar um diagrama, eu quero fazer um código e o sistema gerar o diagrama para mim, eu não ficar me preocupando de alinhar setinha, quadradinho. Tem gente que tem ódio de ficar alinhando setinha e quadradinho, né? Não gosta de ficar colorindo as coisas, ficar alinhando, né? Com certeza deve ter alguém aqui em alguma das equipes que não vai gostar de fazer isso. Tem gente que gosta bastante, que é bem visual e fala, não, eu gosto de ficar desenhando o diagrama, arrastando, alinhando as coisas, eu gosto de fazer isso. É perfil. Tem gente que não gosta. E tem as ferramentas do C4, que são ferramentas para quem tem esse perfil de eu preciso fazer uma modelagem, mas eu não gosto de ficar desenhando diagrama. Então, eu faço o código da minha modelagem e ele gera o diagrama para a gente. Ou, Luiz Gustavo, o que você não gosta, Gustavo? Do desenhar o diagrama ou do programar? De desenhar o diagrama. Então, olha lá. Se a sua equipe não falar assim, não quero ficar desenhando nessa ferramenta, esse Draw.io é muito chato, ou o Figma é muito chato, ficar alinhando as coisinhas ali, não estou com paciência. Uma sugestão é o Mermaid, ou outra sugestão é o Structurizer, que é uma ferramenta, o Mermaid, inclusive, faz banco de dados também e faz o ML, tá? Mas uma ferramenta que eu já usei bastante com os alunos, que até tem um sisteminha criado aqui, é o Structurizer. A ideia do Structurizer, eu tenho até esse brinco feliz que eu uso numa disciplina, eu tenho a minha concorrente da ReHap, que eu tenho todos os diagramas dela, eu tenho o código do meu sistema, que é o concorrente da ReHap, é a Brinque Feliz, que eu uso como estudo de caso nas minhas disciplinas. Ele é assim, ó, você faz, vocês conseguem ver bem o código daí? Tá conseguindo ver, Luiz Gustavo? Ó, você escreve texto, então, o que você edita é o texto, você dá nome para os componentes, ele tem a nomenclatura dele, né? Mas você programa todo o diagrama, ó, na forma de texto, e até o estilo, deixa eu mostrar aqui, ó, o estilo, a carinha que ele vai ter, as cores que ele vai ter, ó, você programa também tudo na forma de texto. Aqui eu tinha uma cor laranja, um esquema de cor laranja e um esquema de cor roxinho. Mas você faz tudo aqui na forma de texto. Deixa eu mudar para o laranja, que o laranja era tão bonitinho, só para vocês verem. Que a pessoa é doida, né? Fica lá. E tem aluno que gosta muito disso aqui de código, de falar, eu não gosto de ficar desenhando diagrama, alinhando setinha, mexendo nessas coisas, eu prefiro mexer no código e a ferramenta gera o layout para mim. Ó, esse aqui, por exemplo, ó, ele tem o código ali, depois eu posso, a equipe que quiser utilizar o Structurizer, eu tenho vários exemplos de código assim do Structurizer para você conhecer a sintaxe. Ó, você faz o código ali do nível 1, por exemplo, ó, dizendo o que vai ter, e aí ele gera o diagrama para você. Aí, por exemplo, tem o nível 1, é que esse código aqui já é um código grande, que vai até o nível 3, tá? Aí o nível 2, por exemplo, ele vem e gera as coisas para você. Se você não gostar aqui do layout dele, você consegue mudar também, tá? Se falar, não tá feio. Aqui o nível 3,
do front-end, não, diz que é do desktop, a ferramenta desktop. Aí tem essas coisinhas de carinha de pastinha, ó, diretório, que é diretório de código, né? Então, meu diretório do código lá, no diretório controller, diretório model, diretório view, o back-end. E tem também, eu não falei, mas depois, mais para frente a gente fala, uma outra, dentro do C4 também, a gente tem o diagrama de implantação, que ele vai falar sobre hardware, mas depois a gente fala sobre isso. Mas só aqui já é legal. Então, para quem não gosta de desenhar, tem essas ferramentas. O Structurizer eu já usei, os meus alunos gostaram bastante. E o Mermaid, eu já tive aluno que usou para banco de dados e para o ML, mas não para o C4. Mas também é opção, tá? Isso é para quem gosta de fazer código, você aprende a sintaxe dele, faz o código e ele gera o diagrama para você. Né? A gente consegue fazer as duas coisas, tá? Eu acho que, por enquanto, eu vou falar só isso. Eu falei mais do nível 1 e do nível 2 do C4, porque esses aqui, esse material, por exemplo, que eu tenho aqui do podcast da Facom, foi como eu fiz para a disciplina, eu posso liberar para vocês. Tem o do Brinque Feliz aqui, do Structurizer também, tudo isso eu posso só passar o código para vocês, e para vocês verem como é que funciona. Mas, porque são coisas feitas nas disciplinas, mas nos projetos do núcleo de práticas, está todo mundo fazendo sempre com modelagem do C4. Nível 1, nível 2 é obrigatório, o nível 3 é opcional, mas normalmente o pessoal faz o nível 3, pelo menos 1 ou 2 diagramas, e tem o diagrama de implantação que a gente tem exigido também, mas aí um pouquinho mais à frente a gente fala dessa discussão, que a gente acha que é uma documentação que tem abrangido bastante coisa, e ao mesmo tempo, aí a Ana Lúcia e o Rafael vão entender a gente, gera um diagrama bonitinho que, se você quiser escrever um artigo, alguma coisa assim, né, fica uma coisa bem visual para você colocar num diagrama, no artigo, né. Então, vai fazer, às vezes, uma apresentação de pôster, igual muitas vezes acontece dos alunos fazerem a apresentação de pôster no Integra, fica um diagrama bonito, fica uma coisa bonita para você fazer um pôster legal e apresentar. Então, a gente tem usado bastante o C4. Os alunos gostam, o mercado usa, né, as grandes empresas, conheço alunos que trabalham em várias empresas diferentes que estão utilizando o C4, né, empresas bem grandes, e tudo empresa de fora, assim, que os alunos que estão lá estão trabalhando. Teve até um aluno que deu um feedback esses dias, que ela estava na qual empresa? A TW. Gente, como que é o nome da TW? Nem eu lembro. Mas é uma empresa bem grande, TW. Mas eu não lembro agora o nome da empresa, mas é uma empresa bem grande na área da computação. E aí ela mandou, já formada faz um tempo, ela mandou, olha, o que eu estudei com você, o pessoal está trabalhando aqui. Ela pega e mandou um print lá do desenhando do diagrama no C4, né? É que o pessoal está usando aqui. Então, é algo que está sendo, assim, bem comercial, bem legal, e os alunos têm gostado de usar. Eu acho que está sendo, assim, mais atrativo para os alunos do que o ML. Mas não, a gente não abandonou o ML, tá? A gente também faz o ML, inclusive nas disciplinas. Na mesma disciplina que eu ensino, o C4, a gente também ensina o ML, aprofunda o ML bem pesado. Então, a gente usa como uma forma de complementar. Muitas vezes a gente está usando o C4 para fazer nível 1, nível 2, nível 3, aí a gente faz o ML para fazer os outros diagramas, né? Coisa de diagrama de sequência, diagrama de comunicação, diagrama de classe, aí usa o ML para complementar, tá? Acho que eu queria falar do C4 era isso. Vocês têm mais alguma coisa a perguntar? E agora que eu vi a hora, gente, é 3 horas, e 3 horas eu tenho outra reunião. Então vamos Dá encerrando tempo para aqui. perguntar, uns minutinhos. Quem quiser perguntar, aproveite. Eu chego atrasado na outra. E, Jane, então, de atividade agora para os alunos, seria para eles fazerem o protótipo, levarem junto com o requisito para os clientes e já começarem, então, o nível 1 Acho e que o o nível 2. 1, por enquanto, porque o nível 2 você tem que já pensar na tecnologia, né? Tá, então... O nível 1, por enquanto, que é um diagrama bem facinho, você vê um diagrama tranquilinho de desenhar. O 1, sim, eu vi que é bem tranquilo mesmo. Uhum. E aí, para quando, que prazo que você nos dá para a gente estimular essas equipes aí? Aí é com você, porque vai ter agora o período de férias, né? Então tem que ver como é que vai funcionar. Eu vou estar viajando de 14 a 18, eu estou fora. Tá. Então é uma semana que eu não consigo fazer a reunião. Então eu consigo fazer a reunião semana que vem, depois na semana de 21 a 25 eu consigo também. Então, vamos deixar mais para frente, então.
Tá, para dar um Então, tempo para eles desenharem um protótipo. e aí entrar em contato com os clientes, tudo. Uhum, Então, tá bom. tá bom, deixa eu ir lá. Vai lá. Um abraço, Jane, brigadão. Desculpa o horário aqui, é que a pessoa empolga falando, aí eu tava, eu tô pensando, tá demorando ainda para outra reunião, aí eu vi, quando eu virei aqui que eu vi o relógio, que já estava 1 hora falando, né? Normal, a pessoa empolga. Mas é gostoso. Tá bom. Desculpa, pessoal, de sair correndo, tá bom? Aí, qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem lá no grupo, o aluno que tiver dúvida, me marcar. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas é bom me marcar. Você põe lá e marca, porque senão às vezes eu esqueço, né? Vai Às vezes passar em eu branco. passo reto, tá bom? Às vezes eu leio, mas às vezes eu falo assim, leu, mas não é comigo, então eu passo reto, né? Então é bom quando tiver alguma dúvida bem específica, quiser perguntar, é só mandar lá no grupo e aí me marca que depois eu respondo, tá bom? E qualquer coisa, se tiver dúvida também, pode mandar mensagem no e-mail, né? Deixa eu colocar aqui. É jane@eleutero.ufms.br. Pode mandar dúvida lá. Se eu estiver devendo, se for resolver utilizar o Structurizer, me manda dúvida lá que eu mando o código do Structurizer. Do Drawai hoje eu vou mandar lá no grupo. Acho que hoje à tarde ou segunda-feira eu já mando os links lá no grupo do Drawai, tá bom? Mas é isso. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, vamos encerrar então. Vou encerrar a gravação. Gostaria de agradecer a presença de todos. Vamos já deixar a atividade. Deixa eu ver, não consegui parar.